Olá, pessoal do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Com muita alegria, nós chegamos à nossa terceira aula. Se você observar o cronograma de disponibilização das aulas, o tema do nosso encontro de hoje seria reclamações e representações. No entanto, nós tivemos muitas solicitações para que nós tivéssemos uma aula para falar só sobre o sistema proporcional. E eu achei interessante, até porque as eleições municipais de 2020, nós teremos ali a eleição de prefeitos e vice-prefeito nos municípios e também vereadores. E os vereadores estão contidos e são eleitos pelo sistema proporcional. Quando eu falo sistema eleitoral, no Brasil, dois sistemas vigoram hoje, que é o sistema eleitoral proporcional e o sistema eleitoral majoritário. No sistema eleitoral majoritário, nós escolhemos os candidatos a presidente, vice, governador, prefeito, então são os chefes do Poder Executivo, e também, por maioria relativa, os senadores. Agora, no sistema proporcional, nós escolhemos os deputados, que são os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais, e, no que nos interessa para as eleições municipais de 2020, os vereadores. O sistema proporcional, para que nós possamos eleger um candidato, nós precisamos respeitar algumas regras matemáticas que estão contidas no Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 65. Para o sistema proporcional, nós podemos eleger um candidato votando nominalmente nele, ou nós podemos votar em uma sigla de partido, no próprio partido político, na própria legenda partidária. Então, há duas formas de eleger candidatos pelo sistema proporcional. Já no sistema majoritário, não. No sistema majoritário, para que, por exemplo, o prefeito seja eleito, nós temos que observar o seguinte para os municípios. Somente terá segundo turno nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Se o município tem menos de 200 mil eleitores, não terá segundo turno. E a maioria dos municípios brasileiros não tem mais de 200 mil eleitores. Portanto, a maioria, os prefeitos são eleitos no primeiro turno. Aquele que tiver maior número de votos é eleito. Para os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, nós teremos dois turnos. É possível que nós tenhamos dois turnos. É possível. Porque se no primeiro turno um dos candidatos não atingir maioria absoluta de votos, que representa 50%, mais de 50%, mais um, equivalente aos votos válidos, então a gente desconsidera os votos brancos e nulos. Se ele não atingir, nós temos segundo turno somente para esses municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Ok? Esse é o tema do nosso encontro de hoje, sistema proporcional. Se você não adquiriu o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? A primeira observação que nós temos aqui sobre o sistema proporcional, como eu já disse para vocês, para eleger o candidato, nós podemos votar na legenda do partido político. Então, suponhamos que o partido A é representado pelo número 06. Se eu não quero votar em nenhum candidato nominalmente, individualmente, eu posso votar no partido político digitando o número da legenda partidária. Em contrapartida, se eu me interessei e gostei da ideologia, do programa, de algum candidato de um determinado partido, eu posso votar nominalmente. Então, eu voto no número do candidato. E, por incrível que pareça, para vereadores, são 5 dígitos. Então, nós temos os 2 primeiros dígitos correspondendo ao número do partido para o qual aquele candidato faz parte e mais 3 dígitos. Portanto, para vereador, são 5 dígitos, não se esqueça. Os 2 primeiros dígitos correspondem ao número do partido para o qual esse candidato ele é filiado. Ok? O que é importante também considerarmos é que o sistema proporcional ele será utilizado para os cargos de deputados, e nesse caso eu estou incluindo deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Mas também
falando de eleições municipais de 2020, os vereadores. Os vereadores eles serão eleitos pelo sistema proporcional. Tudo bem? Avançando um pouquinho. A Emenda Constitucional 97 de 2017 trouxe uma importante e considerável alteração no que tange os sistemas eleitorais. A ausência de coligações proporcionais. Melhor dizendo, ao invés de ausência, vedação. A partir das eleições de 2020, não é possível que 2 ou mais partidos se unam, se coliguem para as eleições proporcionais. Não há impedimento para a formação de coligações para as eleições majoritárias, certo? Para as eleições do ano que vem, não é possível que nós tenhamos coligações proporcionais. E isso vai provocar mudanças profundas nas configurações dos partidos políticos. Porque você concorda comigo que aqueles partidos políticos que têm menor força, ou eles serão extintos, ou eles vão se fundir, ou incorporar a outros partidos políticos. É o que nós vamos ter no nosso país, a formação de grandes partidos políticos a partir daqueles menores. Ou os partidos políticos eles alteram significativamente as suas configurações, ou não conseguirão eleger candidatos para as futuras eleições. Ou há uma discussão ferrenha para que nós possamos alterar o nosso sistema proporcional para um sistema distrital. Mas isso é objeto de outros assuntos, até porque esse sistema não será aprovado para as eleições municipais do ano que vem. Ok? Então, primeiras observações, posso votar na legenda do partido ou nominalmente. Esse sistema proporcional ele é utilizado para deputados e vereadores e nós não teremos para as eleições municipais coligações partidárias proporcionais para as eleições municipais de 2020. Ok? A partir de agora, nós vamos observar como é feito o cálculo para definir o candidato que será eleito pelo sistema proporcional. Tá certo? O primeiro passo para o cálculo do sistema proporcional é o seguinte. Em determinada circunscrição, em determinado território, por exemplo, um município, nós vamos utilizar como exemplo para o nosso cálculo, vamos inventar um município. Esse município chamará Brunolândia. Brunolândia. No município de Brunolândia, nós temos em número de habitantes, nós temos 100 mil habitantes. Eleitores, nós temos 40 mil eleitores. Nas eleições municipais de 2020, suponhamos que nós tivemos, não é? Um total de votos, incluindo votos brancos e nulos. Tá? Nós tivemos 30 mil votos. Portanto, nós tivemos 10 mil eleitores que se abstiveram de votar, não foram votar. Mas esse não é assunto da nossa aula. Eu falei para vocês que dentre os votos estão inclusos aqui os brancos e nulos. Mas para o nosso cálculo, para os nossos cálculos, nós temos que desconsiderar os votos brancos e nulos. Então, votos que desconsideraremos brancos e nulos são chamados, votos válidos. Nós tivemos um total de 20 mil votos válidos. Esse foi o número total de votos válidos, certo? No município de Brunolândia, suponhamos que o número de cadeiras que devem ser preenchidas na prefeitura de Brunolândia são 10 cadeiras. Então, portanto, nós temos que eleger 10 candidatos, certo? O primeiro passo, nós vamos utilizar uma tabelinha, tá? Vamos imaginar que nesse município,
Lembrando que não há mais configuração de coligações. Nós tenhamos o partido A, o partido B, o partido C e o partido D. Lembrando que no sistema proporcional, o eleitor pode votar no partido ou ele pode votar no candidato, ok? O voto do partido ou candidato vai para aquele partido. Muito bem. Primeiro passo que nós temos que observar é o cálculo do quociente eleitoral. O Código Eleitoral prevê o seguinte: determina-se o quociente eleitoral dividindo